Vamos resolver mais um exercício? Esse exercício aqui tem o seguinte enunciado: João, papo de pescador, homem de bem, comprou um PC, um computador, para controlar o rendimento diário de seu trabalho. Toda vez que ele traz um peso de peixes maior do que o estabelecido pelo regulamento de pesca do estado de São Paulo, ou seja, 50 quilos, ele deve pagar uma multa de R$ 4,00 por quilo excedente. João precisa que você faça um programa que leia a variável peso, peso de peixes, e calcule o excesso. Gravar na variável excesso a quantidade de quilos além do limite e na variável multa o valor da multa que João deverá pagar. Imprima os dados do programa com as mensagens adequadas. Bom, esse exemplo de exercício aqui é um exemplo muito bom para a gente praticar a análise de requisitos. A análise de requisitos em programação é entender quais são os requisitos do software, ou seja, o que nós devemos resolver no software, quais são os requisitos necessários para que a gente resolva esse problema. É preciso ler algumas variáveis, é preciso realizar alguns cálculos. É isso que a gente deve identificar nessa etapa de análise de requisitos. Esse é um exercício que tem um texto grande, né? Então a gente pode dar uma pensada nele e ver como resolver esse exercício. Bom, entendemos que então o João é um pescador, ele comprou um computador e ele quer agora calcular quanto que ele paga de multa, quanto que ele deverá pagar de multa quando ele exceder o peso de peixes que ele pescou. E a regra é que ele pode pescar até 50 quilos de peixes. Certo? Se ele pode pegar até 50 quilos de peixes, tudo que passar de 50 quilos é o excesso, que é o que o programa pede para guardar em uma variável. Então precisa haver uma variável que se chama excesso, e essa variável excesso vai receber o peso lido, né? Ou seja, o peso que o João pescou. Por exemplo, se o João pegou 58 quilos de peixe, então vamos lá, o João pegou 58 quilos hoje. A pescaria foi boa, o João pegou 58 quilos. Então o excesso vai ser 58, ou seja, a quantidade que ele pescou, quantidade pescada, 58 menos 50. Então na variável excesso vai sobrar o valor 8. 58 menos 50, 8. Variável excesso vai ficar valendo 8. E a multa vai ser o quê? Vai ser R$ 4,00 vezes o que for o excesso. No caso, então, nesse exemplo aqui vai ser 8 quilos. 8 vezes 4. Então a multa que ele deve pagar, né, o valor que ele deve pagar vai ser o valor de. A gente pode mostrar na própria variável multa. O valor da multa vai ser quanto? Vai ser 4 vezes 8, R$ 32,00. Bom, ele pede no exercício para que a gente mostre então esses resultados e mostre para que o usuário entenda quanto ele deve pagar de multa, quanto que foi o excesso. Bom, vamos resolver? Para resolver esse exercício, primeira coisa, então, a gente precisa descobrir quanto que o João pescou. Para descobrir quanto que ele pescou, a gente vai criar uma variável. Vamos ver se o programa sugere o nome da variável. Não sugere. Ele falou, ó, João, papo de pescador, comprou um PC. João precisa que faça um programa que leia a variável peso, peso de peixes. Então, vamos declarar uma variável que se chama peso, underline, de peixes. Bom, nome de variável não pode começar com número, não pode ter caractere especial, nem espaço em branco, mas pode ter o underline. Então, a variável peso de peixes vai receber o valor, a quantidade que o João pescou. A quantidade que o João pescou pode ser um valor real ou pode ser um valor inteiro. Pode ser um valor real. O João pode ter pescado 55,5 kg ou 30 quilos e 800. Depende. Então a gente se essa variável é uma variável real, a gente tem que falar que ela vai ser uma variável do tipo, vai receber um valor do tipo float. Esse float que nós estamos colocando aqui é para converter o valor que o usuário digitar na caixinha de texto para um valor float, um valor real. Então, dentro aqui do float, a gente vai colocar o nosso comando input, que serve para criar essa caixinha de texto, e aqui a gente vai colocar uma mensagem para que o usuário saiba o que ele está fazendo. Por exemplo,
informar a quantidade de peixes, né? A quantidade pescada. Então, pode colocar uma mensagem aqui, ó, informe o peso dos peixes. Feito isso, a gente vai dar um Enter, vai para a linha número 2 aqui. Feito isso, a gente precisa agora descobrir qual é o excesso. Certo? O excesso vai ser o seguinte, excesso vai receber o peso dos peixes, peso underline de peixes, menos 50, porque o permitido é 50 quilos. Feito isso, a gente já sabe quanto é o excesso, né? Se a gente já sabe quanto é o excesso, basta agora a gente calcular o valor da multa. A multa vai receber o excesso vezes R$4, 4,0. E agora basta a gente mostrar o valor então da multa que o João tem que pagar, ou não, né, no caso. Nesse caso a gente está pensando que ele vai ter que pagar uma multa. Então print, vamos colocar essa saída formatada. Para colocar essa saída formatada a gente coloca um F, abre as aspas e coloca aqui a quantidade, ou uma mensagem para que o João entenda a saída desse exercício, né? Então a multa terá o valor de colocar um R, um cifrão, aí eu abro as chaves e aqui coloco a variável multa. Feito isso, só testar. Para testar esse algoritmo, a gente clica aqui nesse símbolo do play. O Google Colab vai conectar na internet. Quando ele conecta na internet, o Google disponibiliza um computador, então, que tem a linguagem de programação Python instalada, que tem um interpretador Python instalado para poder rodar o nosso código. Aqui a gente vai informar o peso dos peixes, vamos supor que deu 58 quilos, como a gente fez no exemplo. 58, a multa terá o valor de 32. A gente poderia colocar duas casas decimais. Para colocar duas casas decimais, e na frente da variável multa, a gente vai colocar um 2 pontos, uma vírgula, um ponto, um 2 e um F. Certo? Isso aqui vocês já aprenderam nos exercícios anteriores, né? Se você está assistindo pela primeira vez e caiu nesse exercício aqui, a gente tem uma lista de exercícios anteriores, a gente já está no número 14, né? E a gente resolveu então até agora 14 exercícios de estrutura sequencial. Exercícios de estrutura sequencial são exercícios que têm um formato onde a gente tem uma entrada, a gente realiza um processamento, que é um cálculo, e depois a gente dá uma saída. Logo mais, a gente vai aprender alguns conceitos de programação, que é colocar laços condicionais e laços de repetição. E eu já vou dar um spoiler, já vou fazer uma explicação sobre laços condicionais nesse exercício. Então, vamos dizer que agora o João pescou 65 quilos de peixe. Se ele pescou 65 quilos de peixe, ele tem que pagar uma multa de R$60. Bom, vamos fazer uma análise e uma breve revisão desse exercício. A análise e a revisão que a gente tem que fazer é a seguinte. Bom, aqui temos uma variável que se chama peso de peixes, ela vai receber um valor que vai vir de um input, e o valor desse input vai ser convertido para um valor real, um valor float. Por quê? Porque peso de peixes tem casas decimais. No Python, quando a gente tem um valor que tem casas decimais, a gente tem que falar que ele é um valor do tipo float. Logo em seguida, a gente calculou o excesso, ou seja, o excesso de peixes que ele passou de 50 quilos, que foi o que pediu no exercício. O exercício falou que o limite de peixes é 50 quilos. Certo? Feito isso, então, para a gente descobrir o excesso, a gente subtraiu o peso de peixes menos 50, fez essa subtração. A multa, ela vai ser calculada, então, com o excesso de peixes multiplicando por 4, multiplicado por 4. Esse é o valor da multa. Feito isso daqui, a gente mostrou um print. Esse print a gente utilizou ele de uma forma formatada, ou seja, a gente colocou um F aqui para formatar ele. Quando a gente utiliza o print formatado,
a gente pode colocar a variável entre as chaves e aqui a gente pode especificar quantas casas decimais a gente quer depois da vírgula. Então a gente coloca um 2 pontos, uma vírgula, ponto 2F. Então ele vai ter 2 casas decimais, que é um formato para representar moeda, para representar o dinheiro. Bom, percebam o seguinte, esse exercício ele sempre calcula uma multa, mas imaginem que o João não pescou 50 quilos, o João pescou 48 quilos. O que vai acontecer? Se a gente der um Enter aqui, ele vai falar que a multa terá o valor de menos 8. Então, o que acontece? Esse exercício aqui, ele não funciona em um caso que o João não ultrapasse o limite de 50 quilos. Por quê? Porque a gente não tem multa negativa, infelizmente, né? Imagine que no trânsito nós fôssemos tão bons motoristas que a gente tivesse dinheiro para ser ressarcido, seria uma maravilha, né? Mas infelizmente, tanto no trânsito quanto em uma multa de pesca, isso não existe. Então a gente deveria tratar esse código. Como que a gente trataria isso sendo programadores? A gente colocaria uma regra aqui onde a gente diria que se o peso for maior que 50, a gente deve calcular essa multa. Ou se a multa for negativa, a gente não deve mostrar multa nenhuma. Seria duas formas da gente tratar esse código. Ou a gente especificaria que a gente só calcula se o peso dos peixes for maior que 50 ou se a multa for maior do que 0. Seria duas formas da gente calcular esse exercício. E como que a gente faz isso, professor? A gente faz isso com um comando que se chama if, em Python, certo? Bom, mas a gente não vai utilizar estruturas de seleção ainda, certo? A gente vai continuar resolvendo todos esses exercícios que são de estrutura sequencial, e isso é com o objetivo que vocês realmente vejam que pode dar um erro aqui no programa se a gente não tratar isso com o if e else, né? Ou seja, o se e o se não. Então, por enquanto, isso é legal ficar na cabeça de vocês pensarem assim, o que é esse tal de if? Se eu não colocar o if, então eu não consigo calcular a multa da forma correta, porque nesse caso aqui deu valor negativo, e isso. É isso que vocês têm que aprender. A gente aprendeu já como resolver muitos exercícios e vai chegar um momento como esse daqui, que a gente conseguiu identificar que a gente precisa de um recurso a mais. Esse recurso a mais é o if else, ou seja, se a quantidade de peixes for maior que 50, daí nós temos que calcular a multa. Se a quantidade de peixes for menor que 50, ou seja, for 48, a gente não deve calcular. Entenderam? Fiquem com essa dúvida. Nos próximos exercícios, tem exercícios com if else. Depois do exercício número 18 já é só exercício com if else. Terminem de ver esses exercícios de forma sequencial e já vão para os exercícios de if else. Espero que vocês estejam gostando. Se quiser maratonar, pode maratonar. Se quiser compartilhar com o colega, pode compartilhar com o colega. Vocês precisam aprender programação e eu estou aqui para ajudar, tá bom? Então, próximo exercício.